um carinho imenso. Toda vez que a gente vem aqui, a gente sente o coração cheio de ternura, cheio de amor por todas essas pessoas que já passaram por aqui, né? Deram sua contribuição, administraram. Hoje nós vamos falar de administração. Administraram a casa e hoje nós temos novos administradores, né? Para dar continuidade à tarefa. E se a gente for pegar o Evangelho para falarmos do tema de hoje, vocês podem procurar no capítulo Não se pode servir a Deus ou a Mamon, né? Não se pode servir um em detrimento do outro. Qual que a gente vai escolher seguir? Deus ou Mamon? Mamon é o Deus da, da maldade, da riqueza, né? Da matéria. E a Deus, né, é o nosso Deus maior que acaba administrando tudo, né? Tanto a parte física quanto a parte espiritual. Então, estudem lá no Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, tá aqui. E a lição que Emmanuel vem falar para a gente, ele vem discorrer sobre uma parábola, gente, muito difícil de ser interpretada. A Vilma falou assim, olha, eu achei esse tema interessante, e é mesmo. Dá, assim, seminários, se a gente for estudar essa parábola, como deve ser estudada, e a gente precisa estudar essa parábola nos dias de hoje, nós estamos precisando muito. Então, vamos lá. A parábola, ela está lá no Evangelho de Lucas, e ela fala o seguinte, que Jesus estava reunido, já tinha contado 3 parábolas antes dessa. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola dos 2 filhos que a gente conhece mais como filho pródigo. Vocês conhecem essas 3 parábolas? Então, nesse contexto anterior, antes de contar essa parábola, eles estavam falando aos fariseus. Então, se vocês sabem, os fariseus, eles se achavam quem? Os detentores da fé. Né? Ali, eles que eram as principais lideranças, a principal liderança ali. E tudo que era fora dos fariseus não era fé, não era religião. Será que hoje a gente também tem isso? Uma fé que é a maior de todas e as outras não valem nada? Então, qualquer coincidência, né? Qualquer semelhança é mera coincidência nos dias atuais. Então, nas 3 primeiras parábolas, ele estava falando aos fariseus. Estava dizendo que existe fé para além de uma fé, chamada como principal. Então, quando Jesus veio aqui, ele veio para o quê? Agregar. Para dizer que Deus não tem limite de fronteiras, que Deus não tem limite de princípios, de crédulos. Deus é acima de tudo isso. Então, com essas 3 parábolas, ele deu um puxão de orelha nos fariseus. E, em seguida, quando a gente está num grupo e que vê o professor, o mestre, chamando a atenção de alguém, o que nós, alunos que estamos certinhos, fazemos frequentemente? Eu sou da escola, né? Alguém aqui é mais do campo da educação? Quando nós, professores, estamos dando uma bronca na turma e tem os certinhos que assim, né? Fico feliz de ver o professor dando a bronca, puxando a orelha do outro. Pois é. Então, Jesus tinha contado as 3 parábolas, tinha puxado a orelha lá, né, dos fariseus. E aí, os discípulos ficaram o quê? Né? Nós estamos do lado do mestre, né? Nós estamos no caminho certo. Então, Jesus veio e contou essa parábola para quem? Para os discípulos. Olha, tem lição para eles, mas tem também para você. E contou a história do mordomo infiel. Então, olha só a história. A história diz o seguinte, que o mordomo é aquele que cuida das coisas do Senhor, não é isso?
É aquele que administra as coisas de quem tem dinheiro. Naquela época, esse senhor era arrendatário. Ó, a língua está enrolando. Ou seja, em outras palavras, ele tinha terra e locava suas terras, né? Locava terra para criação de animais, para plantação. Então, esse mordomo administrava, né, os aluguéis ali. E o senhor ficou sabendo que ele estava o quê? Gastando os bens dele indevidamente. Se apostando do resultado do salário, pegando lucro, ou seja, não estava sendo fiel. E ele chamou o mordomo e falou assim: olha, você não serve mais para ser meu administrador. Como é que eu confio em você e você está desperdiçando meus bens? Você vai prestar conta, então agora eu vou te dar um prazo, ou seja, ele deu um aviso prévio, né, para o mordomo. Vou te dar um aviso prévio e você vai voltar, vai me prestar conta da sua administração e você está no olho da rua. Como ele era um administrador perspicaz, astuto, o que ele fez? Chamou todos os locatários e falou assim: olha, tá vendo esse livro aqui? É o livro das suas dívidas com o meu senhor. Então, vem cá você. Quanto você está devendo? Aí ele falou assim: 100 mil em azeite. Então, vem cá com o seu próprio punho e escreve que agora você está devendo 50 mil. Aí chamou outro: vem cá, quanto você está devendo para o meu senhor? Gente, eu estou trocando para os dias atuais, tá? Depois vocês vão lá pesquisar essa parábola na íntegra. Aí ele falou assim: olha, eu estou devendo 100 alqueires de terra. Ah, então coloca aqui 80%. E ele fez lá os cálculos dele. E aí o senhor chamou ele. E quando ele viu lá o relatório, gente, quem é dono, quem é administrador não vai ver uma rasura? O que vocês acham? Ele viu, né? O senhor da assim, mas olha aqui, o que ele fez? E agora? Se ele denunciasse um mordomo infiel, o que ia acontecer? Aqueles que eram locatários, aqueles que estavam devendo, ia se voltar contra quem? Contra o administrador. Porque ele estava cobrando juros altos. Hoje a gente não tem isso, né? Você compra, você pega emprestado, você não devolve juros altos. Era só nessa época de Jesus, né? E aí, o que acontece? O administrador ficou numa situação tão vexatória, ele aceitou do jeito que estava, porque se ele desmentisse, todos ali iam contra ele, porque ele estava fora da lei mosaica. Ele estava cobrando juros altos. Então, ele aceitou, chamou o mordomo infiel, e aí ele falou para o mordomo: ó, você foi astuto. Você foi capaz de fazer uma administração ali errada, mas que vai beneficiar você. Porque agora eu te mandando embora, o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar grato ao que ele fez, né? Tirou os juros, devolveu terra, devolveu animais. E aí, mesmo ele estando desempregado, o que ele teria depois desse benefício que ele fez? Amigos, teria onde ele morar, teria até indicações de outros trabalhos, né? Para ele pegar, ser mordomo em outras terras. E aí Jesus dá a lição sobre ser esse mordomo infiel. Vou até pegar aqui na íntegra o que ele falou. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará ao vosso próximo? Ou seja,
Se você não é justo com quem te dá a oportunidade, imagine se você tiver para si, o que você vai fazer com isso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí, nesse momento, ele dá puxão de orelha nos discípulos. Olha, cuidado, porque o que vocês têm hoje é fruto do injusto. Naquela época e até hoje, a riqueza é condenada, não é? Quando a gente vê alguém ficando rico, próspero, o que a gente fala? Ah, essa pessoa aí deve estar passando a mão, está ficando rico muito rápido, né? Deve estar usando de má fé, deve estar enganando. A riqueza, às vezes, está sempre conotada à má fé, à injustiça. E será que isso é verdade? Ao nosso entorno, vamos observar. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta Kardec aos espíritos, qual é a prova mais difícil? A riqueza ou a pobreza? Quem já leu essa questão aí no Livro dos Espíritos? Os espíritos vão dizer que a prova mais difícil é a riqueza. Por quê? Porque é necessário administrar. É necessário pôr essa riqueza, colocar essa riqueza em movimento, em benefício. E o que a riqueza possibilita para o ser humano? A exacerbação da vaidade, a exacerbação do orgulho, a exacerbação do egoísmo. Não é verdade? É fácil administrar isso? Não é fácil. Não quer dizer, diz os espíritos a Kardec, que a pobreza seja uma prova tranquila. Não. Cada prova em si tem as suas lições a serem aprendidas. Então, nós temos que nos situar no tempo e no espaço. E aí vamos pensar. Nesse momento, Jesus coloca como referência de ser seguido um mordomo que foi infiel. Será que Jesus estava nos ensinando a usar de má fé para sair bem na vida? O que vocês acham? Será que seria isso a índole? Como é que ele traz essa parábola, né, de um mordomo infiel para a gente ver o que Jesus queria trazer para os discípulos e para nós? Ele tem interpretações que a gente olha e vai observar, se atentar ao contexto. Então, se ele estava falando para quem? Para os discípulos, hoje, que nós estamos aqui nessa casa, Eurípides Barçanufo, estudando, essa lição hoje é para quem? É para quem ficou em casa? É para o outro? É para nós. É para tomar para si e para nós. Toda vez que a gente abre o Evangelho, não é para o outro. Não é para os espíritos que estão nos acompanhando e nos obsidiando. Porque às vezes a gente fala, eu vou ler aqui para os espíritos que me acompanham. Gente, não tem nada disso, tá? A gente lê o Evangelho é para nos beneficiar. Então, quando ele fala da questão de administrar aquilo que nós temos na mão, o justo e o injusto, ele pede para que a gente observe a nossa vida real. Quem nós somos? Eu sou a Regina ou eu sou o resultado das minhas experiências dessa vida e das vidas passadas? Hoje eu estou na doutrina espírita e eu acredito na reencarnação, certo? Então eu sou fruto dessa vida e das vidas passadas. O que eu tenho hoje planejado, a minha família, minhas condições de trabalho, o local onde eu transito, o lugar onde eu circulo, tem a ver com as experiências que eu preciso ter. Se a gente vê pela lei de justiça, amor e caridade, das 10 leis divinas,
Essa é a única lei que é tríplice. Lei de justiça, amor e caridade é uma só. Ou seja, não existe justiça sem amor. E esse amor implica na caridade. Quando o mordomo infiel chamou, né, as pessoas que estavam ali sob a sua administração, ele estava querendo ter um benefício para si. Não foi isso? Ele pensou no futuro. Ele pensou no depois da demissão. Tem interpretadores que dizem que existem três situações. A primeira é que na hora de chamar as pessoas para fazer a distribuição, dividir o percentual, ele pode ter pensado no seguinte: ele pensou em tirar os juros. Então, quando ele falou assim, ó, você vai ficar com 50% a menos, você com 80%, você com 70%, ele pode ter pensado em ter tirado o lucro do senhor. Se ele fez isso e foi elogiado pelo senhor, não foi? Não foi elogiado pelo senhor dele? Que ele foi astuto, que ele foi, né, inteligente, de passar a perna no senhor, né? Ele deixou o senhor das terras com os pés e as mãos atados. Ele não podia denunciar o mordomo, porque senão quem estava errado perante a justiça seria o senhor. Esse mordomo também poderia ter tirado o seu lucro, porque vocês sabem que quando tem um vendedor, ele vende e tem a parte dele sobre a venda, não é assim? Então, esse servo infiel pode, no momento da divisão, que ele chamou as pessoas para tirar aquela quantidade X ali, ele podia ter tirado de si mesmo, do seu lucro, sem prejudicar o Senhor. E numa terceira chance, ele pode simplesmente ter tirado o seu lucro e o lucro do patrão. Ter tirado os dois, né? E pensando apenas na condição depois de ter um local para dormir, de ter um novo emprego, de ter a ajuda de quem ele beneficiou. Então, foi por esse motivo que o Senhor elogiou a administração infiel dele. E quando Jesus traz essa lição para os seus discípulos, ele diz o seguinte para eles, trocando as palavras para o dia de hoje. Olha, se aqueles que seguem a sombra pensam no futuro e pensam no amanhã, o que vocês que seguem a luz estão fazendo com a administração de que tens hoje? Foi exatamente essa pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Porque era sempre assim. Jesus ia ao encontro da multidão, falava, trazia as parábolas, conversava e depois ele tinha um momento íntimo com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Então, naquele momento que ele puxou a orelha dos fariseus e ele percebeu no olhar dos discípulos a soberba, a vaidade, ele trouxe uma parábola para dizer: cuidado, porque às vezes você está tendo algo nas suas mãos, você está tendo uma boa nova na sua mão, você está tendo algo que não é seu nas suas mãos e está sendo um mordomo infiel. Então, a lição de hoje vai falar tanto para a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como também vai falar para nós que estamos no movimento da Boa Nova, no movimento da divulgação da doutrina espírita. E aí a gente pode pensar, vocês aí sentados, quantos são trabalhadores? Os trabalhadores são aqueles que vêm na casa, acreditam, né, em todos os pontos principais da doutrina espírita e querem fazer algo além. Querem usar do seu tempo para divulgar a Boa Nova. Podem ser os dirigentes da casa, mas pode ser os médiuns.
Os médios também estão aqui colaborando e fazendo algo além do que a sua tarefa cotidiana. Pode ser alguém que está apenas limpando aqui a casa para poder receber a gente nessa quinta-feira. Pode ser alguém que está com a chave, que vem mais cedo, que abre a porta. São tarefinhas mínimas, né? São ações que estão aqui sendo colocadas em movimento e que vai beneficiar primeiro quem? Quem está fazendo. E depois as pessoas à volta. Então, o que a gente faz numa casa espírita, num movimento religioso, seja ele católico, seja ele protestante, qualquer lugar, ele tem a ver com o esforço pessoal, com o esforço meu, que se agrega ao esforço coletivo. Então, vamos pensar, hoje eu cheguei aqui, o centro já estava aberto, já tinha um equipamento aqui, né, gravando para depois essa palestra ser veiculada no canal, para outras pessoas ouvirem. Então, eu não estou fazendo o papel de conversar, dialogar, de refletir sozinha. Eu estou aqui usando os braços, as pernas, a internet de alguém ou do grupo todo. Então, nosso trabalho na Terra é sempre partilhado. As nossas ações aqui na Terra é fruto de uma justiça amorosa. Vamos pensar na nossa encarnação. Será que a gente merecia tudo que a gente tem hoje? Se a gente for pensar em responsabilidade, porque se nós estamos aqui para crescer, para se desenvolver. Quando a gente olha as histórias de espíritos que vêm nos contar como é que era a encarnação passada, como é que eles foram, fala das dificuldades, né? Dos grandes desafios, e que às vezes não teria, se fosse olhar assim, somente pela justiça, teria poucas oportunidades, não é verdade? Mas Deus não pensa assim. Ele pensa diferente. Ele nos dá muito. Ele nos dá além do que merecemos. Então, muitas vezes fala assim, todo mundo tem o que merece. Essa fala é um pouco equivocada. A gente tem muito mais do que a gente merece. Porque nós temos a compaixão da lei divina. Nós temos o amor acima de tudo. Então, quando nós nos predispomos a vir para a Terra, a reencarnar, é como se Deus fizesse assim: vamos começar de novo, sem perder o que você já aprendeu, mas a partir desse começo, vamos ter ferramentas diferentes, porque pensa, se a gente se lembrasse totalmente do que a gente tinha no passado, vamos imaginar eu, sou mãe de 3. Se eu lembrasse que no meu colo tem alguém que me fez muito mal, né? Se a gente desentendeu tanto, e hoje ele está ali no meu colo, e eu olhar para ele e lembrar daquilo, será que vai ficar bom? Hoje a gente já tem essa ideia, né? Tem os filhos que não se comunicam, né? Tem os pais que estão, às vezes, contra. Imagine se você lembrasse literalmente das desavenças do passado. Então, a gente tem um véu do esquecimento para dar a chance desse corpo físico passar a borracha. Então, é nesse momento que um pai conduz o filho que antes foi um algoz para ele, ou vice-versa, né? Hoje nós estamos aqui reunidos porque a gente fez um propósito coletivo. Ó, em determinado momento da minha encarnação, eu vou estar lá na casa de Eurípides e vou falar no Evangelho para me lembrar algumas coisas que eu estou esquecendo. Para me lembrar que eu preciso desenvolver uma boa administração.
E o que de fato eu tenho na minha vida? O que realmente é meu? O que não é meu? Vamos pensar aí? O que me pertence nessa vida de fato e o que não me pertence? O que é de Deus? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. O corpo físico é meu? Não. Eu tenho que devolver ele no final, emprestado. A casa é minha? Eu levo para depois do túmulo? Não levo. O emprego eu levo? A minha aposentadoria eu levo? Não levo. Vamos ver, o que eu posso levar para o lado de lá, hein, Vilma? O que eu posso levar? Hum? Nossas ações, essas de fato são nossas? São nossas, né? São nossas, as ações são nossas. Os sentimentos é nosso, é nosso. O conhecimento é nosso. Esse não, ninguém nos toma. E quanto mais eu distribuo, mais conhecimento eu tenho, né? Melhor sedimentado esse conhecimento está em mim. O que mais? A amizade. A amizade a gente leva, não leva? Independente de onde a gente esteja, quando a gente encontra com alguém que a gente cultivou a amizade, é aquele momento feliz. É aquele momento, né, que aquece realmente o coração. O que mais que a gente leva? Hum? São coisas que a gente precisa meditar a cada manhã. Porque a cada manhã é um tempo dado para nós. É um período de tempo, né, que vai ser utilizado para que a gente adquira esse potencial que, de fato, a gente consegue levar para a vida, para a próxima vida. E aí vem, para a gente finalizar, né, porque eu já passei 3 minutinhos, já estou finalizando, a lição de Emmanuel, que eu vou ler aqui no finalzinho. Mordomo do mundo não é somente aquele que, está escrito aqui, encanece os cabelos, que deixa os cabelos brancos com o tempo. Não é o trabalho que a gente faz que vai degenerando o corpo físico. Dar conta da administração significa cada inteligência na Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos. É só um meio, né? Fortuna e autoridade. É uma situação passageira. É um encargo. O que você faz com isso é o que vai valer a pena ou não para você na sua evolução. O tempo de hoje é um presente, não é? Cada segundo ele é único. O corpo é um templo sagrado. É o lugar da nossa manifestação, né? É o nosso primeiro habitat, é esse corpo. A saúde física é outro patrimônio. Quantos de nós não estamos padecendo porque gastamos os créditos quando éramos jovens? A oportunidade de trabalhar é uma bênção. Nem todos estão acordados e despertos para o convite do trabalho ao próximo. E depois da pandemia, que a gente voltou muito para casa, está difícil sair de casa de novo para voltar para casa espírita, né? Para a gente se envolver nas coisas. A gente ficou muito ali apegado à família.
A possibilidade de servir é um presente divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. Então, nós estamos aqui por isso, para aprender. O lar é um presente de Deus. O amigo é nosso benfeitor. Ele é a mão de Deus a nos ajudar a se materializar em nós. A ocasião de viver em harmonia, não é viver de qualquer forma. Viver em harmonia, nos diz Emmanuel, com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza. Olha só, 3 aspectos. Viver em harmonia com o Senhor, com o semelhante e com a natureza. A hora de ajudar os menos favorecidos de recurso é um entendimento valioso. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. E como a gente está precisando de consolo, de uma voz amiga, está todo mundo tão raivoso, né? Tão nervoso. E aí vem a pergunta de Emmanuel: o que fazes, portanto, de todos esses talentos preciosos que repousam em seu coração, em tuas mãos e em teu caminho? É a pergunta que a gente vai encerrar. O que estamos fazendo com os talentos preciosos que estão em repouso no meu coração, na minha mão e no meu caminho? Muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha ajudado. Para mim, me ajudou bastante a pensar no que eu estou fazendo, dos bens incontáveis, né, gente? Tantas bênçãos chegam para nós e a gente nem tem noção. O que a gente está fazendo com tudo isso? Muita paz, muito amor e muito trabalho para nós.